Bem-vindos a mais um Papo do Alto. Hoje eu gostaria de falar com você sobre um tema que é essencial na vida cristã, no seguir a Cristo, que é perdão. O que é, afinal de contas, perdão? A palavra perdão na língua portuguesa é uma palavra extremamente reveladora, porque ela vem da palavra perda. Porém, não apenas a palavra perda, mas a palavra perda com uma ideia superlativa ou aumentativa, uma grande perda. O que é perdão? É uma grande perda. Isso me leva a uma conclusão, e uma conclusão bíblica, de que eu não consigo perdoar se eu não tiver uma grande perda. Jesus, para nos perdoar, simplesmente perdeu a sua própria vida. Foi isso que Jesus perdeu. Ele perdeu a sua vida por amor a nós. Para quê? Para que o perdão de Deus nos alcançasse, para que fosse destruída toda cédula de dívida ou escritura de dívida em nossas vidas. Fomos perdoados, mas para que fôssemos perdoados, ele perdeu. Quando eu estou disposto a perdoar, eu tenho que estar imediatamente disposto a perder. Ora, mas há vários tipos de perda. E o verbo perdoar também nos revela que tipo de perda eu tenho que possuir para de fato perdoar. Porque perdoar é a união de um prefixo per, que pode ser traduzido como por, que é através de, com o verbo doar. É uma perda que eu sofro, que eu tenho, mas que ninguém toma de mim, que eu dou. Veja, o próprio Senhor Jesus disse que dava a vida por nós, que ele dava, que ninguém tomava dele, que ele dava a vida para depois a reassumir. Então, perdão é dar, mas doando. Eu dou abrindo mão. Esse é o ato de perdoar. É isto que nós necessitamos fazer. A grande parábola do credor incompassivo nos fala que o rei, para aquele seu servo que o devia e que devia ao rei uma quantia enorme, ordenando o rei que fizesse-se justiça, que se lançasse na prisão ao homem. O homem suplica misericórdia e encontra na compaixão do rei o perdão e ele não apenas lhe dá o que ele pede, dá-me tempo e eu te pagarei. O rei faz muito mais do que isso, perdoa toda a sua dívida. O rei perde o que lhe era de direito. E aquele homem, saindo, encontra um conservo que lhe devia algo irrisório diante da dívida que ele tinha para com o rei. E agarrando pelo pescoço, discute com ele e ele o joga na prisão para que pague a dívida. Que coisa interessante isto. Por quê? Ele o jogou porque não quis perder. Vendo os outros, souberam e fizeram saber ao rei o que já havia sucedido. E o rei chama e diz: servo mau, eu não fui misericordioso, não deveria você ter tido a mesma compaixão para com seu conservo?
E então o rei faz justiça e lhe mete na prisão até que ele pague a dívida. Quando eu não perdoo, eu aprisiono uma vida. Mas mais do que aprisionar a vida, eu decreto sentença sobre a minha vida, embora não perceba, para a mesma prisão para a qual eu enviei o outro. Jesus disse: se vocês não perdoarem e perdoarem de todo o coração aos homens as vossas ofensas, nem tampouco vosso Pai vos perdoará. Foi dito pelo Dr. Martin Luther King, falando e se referindo ao grande Spurgeon, que quando eu não perdoo, eu me condeno cada vez que eu oro a oração do Pai Nosso. Porque eu digo: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquele que me deve. Ou perdoa as nossas dívidas como nós também perdoamos aqueles que nos devem. Para quem perdoa, eu estou pedindo misericórdia e graça. Mas para quem não perdoa, eu estou pedindo juízo e castigo. Por isso, meus irmãos, a primeira pessoa a ter os benefícios do perdão não é quem é perdoado, é quem perdoa. Aqui se despede pastor Aloysio, esperando que essa palavra possa edificar a sua vida, sendo uma palavra que venha do trono de Deus para o seu coração. Até uma próxima vez, se assim Deus nos permitir, no Papo do Alto.